Hoje, no Papo com o Especialista, o tema é esclerose múltipla. 30 de maio é o Dia Mundial da Conscientização sobre a Esclerose Múltipla, uma doença neurológica, crônica e autoimune que não tem cura e acomete mais de 2.300.000 pessoas no mundo. A maioria dos pacientes é composta por jovens, principalmente mulheres dos 20 aos 40 anos de idade. Essa é uma data especial criada pela Federação Internacional de Esclerose Múltipla para unir a comunidade global de pessoas afetadas pela doença. O intuito é trazer uma mensagem positiva para pacientes, seus amigos e familiares, estimulando-os a partilhar histórias, sensibilizar o público e conscientizar os demais sobre os impactantes problemas neurológicos. Para falar sobre o assunto, o convidado de hoje é o professor Dr. Fernando Coronete Gomes da Rocha, do Departamento de Neurologia, Psicologia e Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu. Vamos então ao papo com o especialista. Esclerose múltipla, ao contrário do que muita gente pensa, porque vem o nome esclerose, se pensa num idoso, uma pessoa de idade com problemas de memória. Na verdade, a esclerose múltipla é uma doença imunológica que afeta adultos jovens, realmente é uma doença considerada autoimune, onde há a formação de anticorpos contra um componente principal do sistema nervoso central, chamado mielina. Quando a gente fala sistema nervoso central, é o que tem dentro do crânio, o cérebro, cerebelo, tronco cerebral, medula espinhal e os nervos ópticos. A esclerose múltipla existe uma base genética, não é uma doença hereditária, existem grupos de pessoas que têm uma propensão a ter esclerose múltipla, uma base genética, mas em cima dessa base genética existe uma desregulação do sistema imunológico que acontece já, às vezes até antes da criança nascer. Por exemplo, uma mãe tabagista, acima de peso, diabética, ou que teve pouca exposição solar durante a gestação, com contato com um vírus chamado Epstein-Barr vírus, excesso de higiene, até tabagismo passivo, né? Alguém da família fuma, excesso de peso, aumento de peso, são fatores que vão levar a uma desregulação do sistema imunológico e, posteriormente, essa pessoa então passa a ter sintomas relacionados a essas alterações autoimunes. De uma forma geral, há um tipo mais frequente, chamado esclerose múltipla recorrente remitente, em que a pessoa tem um surto, um sintoma neurológico que dura ali dias a semanas, que remite espontaneamente ou com corticoide. No intervalo variável de tempo entre um surto e outro, ela pode ter outros sintomas neurológicos variáveis, né? Por exemplo, uma fraqueza, uma dormência, uma visão dupla. Essa forma é chamada forma recorrente remitente, que acontece em 85% dos casos. De uma forma menos comum, em torno de 15% dos casos, a pessoa tem um déficit neurológico progressivo, geralmente uma fraqueza nos membros inferiores, nas pernas, levando à dificuldade deambulatória de forma lenta e progressiva. Essa primeira forma recorrente remitente, que vem um surto, a pessoa melhora, em um período médio de 20 anos, a maior parte dessas pessoas pode ter uma progressão entre o surto e o outro. Então, por exemplo, a pessoa no retorno vem e fala: estou tendo uma dificuldade para andar, estou pensando, uma dificuldade maior no controle urinário, o que a gente chama de forma secundariamente progressiva. Essa é uma questão interessante, porque sintomas que a pessoa pode ter que se pensaria numa esclerose múltipla. Alguns sintomas que nós vemos que são frequentes, por exemplo, embaçamento de um olho, a pessoa começa a ter um embaçamento gradual de uma visão, com dor quando movimenta esse olho. Habitualmente, óbvio, essa pessoa procura um oftalmologista, o oftalmologista não detecta alterações do olho e encaminha ao neurologista, falando que é uma inflamação do nervo óptico atrás do globo ocular. Outra queixa que a pessoa pode apresentar uma visão dupla, está enxergado duplicado. Outros sintomas, por exemplo, uma vertigem rotatória, uma sensação de que o ambiente está girando, isso é rotulado como uma labirintite, né? E
sem causa, não tendo causa aparente para isso, uma causa que motive essa vertigem. Outros sintomas que a pessoa pode ter uma incoordenação progressiva, uma dificuldade na escrita, digitar, teclar, ou na própria deambulação, fraqueza de um membro, ou dificuldade no deambulatório de forma também, geralmente, não instalação abrupta, aguda, mas de forma progressiva, dificuldades no controle urinário, eventualmente dificuldades em lembrar uma palavra, uma memória, não uma perda de memória, mas dificuldade de manter o fluxo do raciocínio. E esses sintomas podem vir acompanhados de uma forma até frequente, uma fatigabilidade, um cansaço exagerado, principalmente para a pessoa em alguma exposição a um ambiente quente ou algum evento que motive um aumento da temperatura, por exemplo, uma sauna, uma piscina aquecida. Dentre os fatores que facilitam, que considerados como fatores de risco da esclerose múltipla, estão descendentes europeus. Existe uma frequência maior em descendentes europeus, uma frequência menor em afrodescendentes, apesar que os afrodescendentes, quando têm a doença, costuma ser uma doença mais agressiva. Outros fatores são a pouca exposição solar na infância, especialmente após 15 anos de idade, obesidade, excesso de higiene, tomar antiparasitários sem necessidade, tabagismo, são fatores de risco bem determinados. E um fator muito bem definido é a exposição com vírus, chamado Epstein-Barr vírus. A pessoa muitas vezes tem, até nem sabe que esse vírus, tem lá uma inflamação de garganta, pode simular um sarampo, alteração hepática. Esse vírus fica ali no corpo e pode ser reativado no futuro, geralmente um período que habitualmente é entre 15 e 45 anos de idade. A doença pode aparecer na infância. Essa reativação desse vírus vai levar a uma desregulação imunológica, que às vezes aparentemente se imagina que haja uma formação de anticorpos contra esse vírus e contra um componente chamado IgG. O diagnóstico da esclerose múltipla se baseia, então, nesses sintomas, excluindo outras causas que levam, por exemplo, a fraqueza, a coordenação. Habitualmente, o neurologista especializado em doenças imunológicas vai ter uma habilidade maior para definir. Habitualmente, são neurologistas que acabam cogitando, pensando na esclerose múltipla, eventualmente oftalmologistas. A partir dos sintomas, a necessidade de um exame de ressonância magnética do encéfalo, da medula, e muitas vezes outros exames, como uma análise de uma proteína do líquor, do encéfalo raquidiano. A partir desse ponto, pode-se definir, por achados da ressonância e do líquor, se definir que a pessoa tenha a esclerose múltipla. O tratamento do surto, porque é um movimento inflamatório, pode ser feito um corticoide, habitualmente intravenoso. Isso vai trazer a pessoa para uma situação de melhora clínica, não que a doença vá sumir, mas é uma forma de acelerar a melhora. Mas o tratamento a longo prazo, porque é uma doença que a gente considera que não tem a cura, mas existe um controle muito adequado com medicamentos que vão fazer uma modulação imunológica. Existem vários medicamentos imunomoduladores. No cenário nacional, no mercado nacional, nós temos aí 15 medicamentos que nós podemos usar, apesar de que no alto custo, via SUS, nós temos possibilidade de usar 7 medicamentos. Cada caso, cada situação, nós temos um medicamento específico. Há medicamentos via oral, outros injetáveis, alguns que há necessidade da pessoa ficar internada por um período curto, outros de forma mensal via uma infusão rápida. O objetivo sempre é o que? Evitar os surtos, evitar a progressão e a pessoa poder ter uma qualidade de vida, né? A ideia assim, que a doença comete uma população jovem, né? Uma coisa que é importante citar também, que existe uma proporção maior de mulheres, em torno de 4 mulheres para cada homem, que são acometidos pela doença, e habitualmente na faixa mais produtiva da pessoa. O pico maior da doença é em torno de 25 anos, geralmente entre 15 e 45 anos que a doença se inicia. Então o objetivo, claro, é deixar a pessoa
estável, com um máximo de produtividade, qualidade de vida, de bem-estar. Não há cura, há um controle, não existe cura, como muitas doenças crônicas, mas é possível que haja um controle muito adequado com esses tratamentos. Esclerose múltipla é uma doença que ela pode levar a limitações transitórias, existe um impacto muito grande quando se fala do diagnóstico para o paciente, ele fica impactado, poxa vida, uma doença do sistema nervoso, que pode levar sequelas. Porém, se o diagnóstico for feito precocemente, o tratamento precoce, isso é fundamental, porque quanto mais se atrasar para entrar com uma terapia específica, pode sim haver sequelas irreversíveis. Um diagnóstico precoce, um tratamento precoce pode ajudar muito esse paciente, e não só pensando aí, falando na questão de terapia específica, mas também esses pacientes muitas vezes acabam precisando de um suporte multiprofissional. Por exemplo, nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, própria enfermagem. Na verdade, existem vários profissionais que vão trabalhar em conjunto com o neurologista para proporcionar o objetivo final, que é melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Agradecemos ao Dr. Fernando Coronetti por sua participação aqui no Papo com Especialista. Até a próxima. Tchau, tchau.